O Opinião Pernambuco está de volta com o tema Carreira de Jogador de Futebol. Participam Zé do Carmo, ex-jogador e comentarista esportivo. Bruno Lipo, ex-jogador, ex-árbitro da Federação Pernambucana de Futebol, doutor em Educação Física e professor da UFPE. Isabela Amblar, doutora em Psicologia, professora do curso de pós-graduação em Treinamento Esportivo da Universidade de Pernambuco, UPE. Número de WhatsApp 988307098. Bem, no bloco anterior a gente estava trazendo essa discussão sobre o que leva, o que motiva pessoas a optarem pela carreira de jogador de futebol. A gente observa que a mídia, né, que você se referiu também no bloco anterior, Bruno, ela glamoriza muitas vezes a carreira do jogador de futebol. Nem sempre é mostrado o jogador que fracassa. É quase sempre o jogador em ascensão, que se transforma um ídolo, que se transforma um mito. E que muitas vezes essa imagem ela é associada também ao aumento do seu poder aquisitivo, né, da riqueza. Enfim, é uma vida bacana, uma vida que acaba se transformando num desejo para muitas crianças. Eu gostaria ainda de permanecer um pouquinho nessa discussão, aí ouvindo a sua opinião. Eu também acredito que a mídia influencia muito, né? E essa referência que é dada do jogador de futebol como essa pessoa de sucesso, e sucesso em todos os quesitos, né? No quesito profissional, de fazer o que ele gosta, de fazer algo que todas as crianças gostam muito de fazer também, e de ser essa referência para toda uma população também pesa muito, né? Então, a forma que a mídia passa e como parece que é fácil fazer esse processo e essa transição, né, de um esporte amador para um esporte profissional, parece que possibilita que todos eles consigam, né? Então, não sabem também das dificuldades e de todos os obstáculos que até mesmo esses jogadores que chegaram, né, a ser profissional e que são profissionais hoje passaram também, né? Então, acho que também tem outras formas de a gente pensar a iniciação, como ela se dá, e que muitas vezes essa transição ela se dá de uma forma até mais fácil, né? Quando o atleta ele começa, quando criança, ainda como praticante de uma atividade que ele gosta, que traz o desafio, que traz a diversão e que traz várias outras coisas boas para ele, e ele vai se mantendo e fazendo essa transição, digamos, de categorias e de categoria profissional, né? Mas muitas vezes o futebol é visto como uma possibilidade de mobilidade social, né? Então isso muitas vezes é um problema, porque já começa a gerar uma expectativa na família, né, de que essa criança e esse filho, digamos, vai resolver os problemas muitas vezes financeiros da família, e isso daí já começa a alavancar para outras questões. E algo que seria muito prazeroso, digamos, uma atividade muito prazerosa que era jogar futebol, passa também a ter um peso muito grande, e às vezes eles não conseguem continuar. E você, Zé do Carmo, planejou muito a sua carreira? Eu vou ser jogador de futebol, vou atingir determinadas metas até eu concluir a minha realização? Bom, na verdade, eu nunca pensei em ser jogador de futebol até os 15 anos. Eu decidi ser jogador de futebol com 17 anos. E começou, no entanto, com que idade? Eu comecei com 13, mas treinando de maneira bem amistosa, porque, na verdade, eu queria trabalhar. Eu queria me formar para a odontologia, né? E continuar torcendo pelo Santa Cruz, que eu sempre gostei desses jogos do Santa Cruz, sempre como torcedor do Santa Cruz. E por que odontologia? Odontologia porque eu sempre fui um cara que tinha medo de dentista. Um medo, minha mãe me levava para o dentista, quando ela dizia assim, amanhã nós vamos arrancar esse dente que você está reclamando toda hora. Mas ao invés de fugir do médico, você queria ser esse médico? Eu queria ser esse médico. E aí eu ficava a noite todinha sem dormir, né? Pensando que ia doer, que ia isso, que ia aquilo, mas eu queria estudar para ser dentista, né? Acabou que com 16 anos, né, a coisa já começou a caminhar de maneira positiva, né? As pessoas começaram a falar bem, joga bem, né? Um treinador renomado como Evaristo Macedo já me colocava no time dele para treinar. Arlindo Albuquerque, né, que foi irmão de Almir Pernambuquinho, Aires Albuquerque, era um cara bem conceituado e foi um cara que me levou. E aí tudo me levava para ser jogador de futebol. Como eu decidi ser jogador de futebol? Aos 17 anos, uma decisão entre Náutico e Santa Cruz, Evaristo de Macedo me leva para a concentração. Eu disse, vou te levar para a concentração. E o Santa Cruz, eu fiquei no banco, o Santa Cruz ganhou o título em 79. Quando ganhou, no outro dia, apareceu o bicho, né, que é uma gratificação quando você recebe. Aí
Quando me pagaram, eles disseram assim, toma, que é isso? Querem não? Se você não quiser, me dá aqui. Não, que é isso? Isso aqui é um bicho que é ganho quando você consegue o êxito maior. Aí eu disse, a partir de hoje eu sou jogador de futebol. Tá boa. Entendeu? Tem mais essa. Além de eu receber o meu salário, ainda tem mais essa. A partir de hoje eu comecei a me dedicar e a coisa caminhou bem. Agora, o que a doutora falou, realmente é isso aí. Ó, eu consegui muita coisa muito cedo, não é? Carro, não é? Eu consegui. Era muita gente que não dava o valor necessário, eu já falo em relação a mulheres, e isso pintou de maneira que eu disse assim, rapaz, eu sou bonito assim mesmo. Preconceitos começaram a ser quebrados. Pois é, muitos. Dentro do meu bairro, não é? Aquelas que eu não conseguia nem olhar, eu comecei a beijar. Por conta do status social, né, Por Zé? conta disso aí. Então, eu tinha minha namorada fixa, mas era muita gente cercando. Então, a família, a gente conseguiu algumas situações para ajudar, claro. Meu pai já tinha casa própria, a gente nunca passou fome, né? Papai sempre foi um cara muito dedicado, minha mãe também, uma dona de casa muito dedicada também. Então, a gente nunca tinha essa dificuldade. Então, eu tinha tranquilidade para jogar nesse sentido aí. Mas, quando alguém da família precisava, a gente, dentro do possível, a gente ajudava. Mas isso aí de você resolver a vida de todos da família, e muitas vezes, quando você para, você não resolveu a sua, eu conheço muitos. Eu conheço muitos. Nem todos conseguem esse êxito Nem todos, que você nem teve, todos, né? nem todos. Vamos agora pegar um outro ponto. Lá no final, se a gente sente necessidade de retomar alguma dessas questões que a gente está levantando, a gente retoma, né? Mas é sobre essa cobrança do físico. A gente falou sobre a pressão mental no primeiro bloco e vamos entrar agora nessa cobrança do físico. O jogador de futebol, ele tem que ter saúde, ele tem que ter um porte determinado e ele tem que render, né? Ele tem que responder como um atleta. E aí, professor Bruno, você que é da área de educação física, poderia falar um pouquinho sobre isso. Quando a criança está na iniciação esportiva, ela tem o lúdico. O lado lúdico, aquele lado do despertar motor, do movimento, que aquilo ali traz um prazer muito grande. Tanto é que ela joga de manhã, de tarde e de noite, se deixar. Só que quando ela passa do lúdico e vai para a opressão do rendimento, começa a ficar chato. Concentração era bom ou era ruim? Concentração era Sim, ótimo. é ótimo Sempre foi bom. para ele. Mas pergunta para Romário, por exemplo. Né? A concentração é um ambiente que o jogador fica, que ele fica longe, fica isolado da família. Né? E tem um lado também da questão corporal, como você me perguntou, que chega a um certo ponto, um certo momento, que o atleta ele passa a conviver com a dor. Dor no tornozelo, no joelho, na coluna. E aí, aquele prazer de jogar, ele passa a não ser mais prazer. Ele passa a ser um trabalho. É quando o atleta ele começa a dizer, eita, meu trabalho está me doendo. São ossos do ofício. E aí o jogador que ele não se cuida, não se prepara tão bem assim, que é exigido tanto, o corpo ele começa a sentir. Tanto é que muitos atletas, com menos de 30 anos, eles encerram a carreira, muitos deles, com problemas do joelho. Mesmo a tecnologia da área de saúde tão avançada assim, mas tem algumas estruturas, né, do nosso corpo que ela não mais se reproduz com aquela vitalidade que tinha durante a infância, por exemplo. E aí começam a surgir as dores, começam a surgir os anti-inflamatórios, os corticoides, para passar, para amenizar aquela dor. Muitas vezes o atleta ele passa a fazer uso de anti-inflamatório, de corticóides, de infiltrações por conta própria, escondido do clube, escondido do médico, para quê? Para render sempre. Tanto é que aquele grande atacante da Argentina, Batistuta, ele recentemente falou que ele gostaria de ter as suas pernas amputadas por conta da dor que ele sente. Então, não tem um atleta hoje que diga, não, meu corpo é 100%. Não tem. Sempre tem alguma dor. E mesmo que ele não tenha aquela dor manifestadamente e clinicamente falando, se bater um raio-x, fizer alguma imagem no joelho, no colo, na lombar, tornozelo, vai aparecer zona de desgaste. E essa cobrança parece-me que é cada vez maior. Eu estive lendo que alguns atletas chegam a correr 12 quilômetros em uma partida.
né? Então, esses atletas têm que correr muito mesmo, tem que suar muito, tem que suar a camisa. Tudo isso é pressão, não é, doutora? Sim, tudo isso é pressão. E aí a gente pensa que, e tem a certeza, digamos que esse esporte, que muita gente acha que é saúde, né, nesse nível de prática esportiva, ele é extremamente lesivo, né, ele traz um nível de estresse muito alto também e que ele se distancia muito dessas referências de saúde que a gente tem, né, e de saúde e qualidade de vida, quando a gente vê que os jogadores, eles estão em sofrimento, muitas vezes, por conta de lesões, por conta de outras questões relacionadas a transtornos psicológicos, muitas vezes, que também esse ambiente, né, que traz a cobrança em excesso e a pressão o tempo inteiro, faz com que ele não consiga suportar. Existe também um outro fantasma, que é o fantasma da contusão. Sim. Assim como um cavalo de sangue puro, quando ele sofre um acidente, ele é retirado, né, do páreo, o atleta, o jogador de futebol, também ele vive no risco permanente, né, de sair de campo, ou seja, ser excluído se por acaso ele apresentar algum problema físico. Eu vou dizer uma coisa em relação a contusões. Eu sou um privilegiado, porque se você me perguntar o que é uma distensão, eu não sei explicar, nunca tive. Eu fiz uma artroscopia, que é uma coisa, é uma limpeza no joelho, que é uma coisa simples. Mas eu tenho amigos que eles não conseguem fazer caminhada, não conseguem, porque realmente o joelho está travado, a coluna está ruim. E é como eu costumo dizer às pessoas, quantos anos você tem? Você tem 20.440 dias de vida. Mas quantos anos? Faz os cálculos. Para não dizer a idade. Mas brincadeira, eu tenho 56 anos e eu parei de jogar com 38. Dos 38 até os 56, eu nunca deixei de dar minha corridinha. E hoje, eu tenho a necessidade de fazer academia, não é por conta da idade, 56 anos. Isso tem me ajudado muito, muito. A única coisa que hoje a minha mãe sempre dá em cima, eu sou um cara que eu fui casado 2 vezes e tenho 3 filhos. Mas a minha mãe até hoje fala assim, não tem jeito, né? Você não deixa essa cerveja, a única coisa que eu não deixo é a cerveja, entendeu? Mas, assim, no meu corpo, eu não sinto as dores que o doutor falou, que Bruno falou, que a doutora tocou no assunto. E eu entrevisto amigos, não é? Porque eu tenho um quadro, eu tenho um programa na Transamérica chamado No Palco da Bola, e eu tenho um quadro chamado Por Onde Anda Você. Eu fico triste e surpreso com os amigos que eu já entrevistei, que já tiveram AVC, não é? Problemas seríssimos do joelho, coluna então eles não conseguem levantar. O problema de Pelé pode ter alguma relação com o que foi a vida esportiva dele? Mas o que a gente via sempre de Pelé era que o Santos fazia amistosos a cada 48 horas para trazer dinheiro, não só para pagar Pelé, como também para o clube que ele jogava. E isso realmente entra num desgaste muito grande. As infiltrações que Bruno fala, Garrincha foi um cara que os caras falavam que tomava infiltração. Eu já tomei infiltração também. Já tomei infiltração para jogar. Entendeu? Tá com a dor aqui? Tá, toma essa infiltração. Mas eu era jovem ainda e o organismo aceitou bem. Aceitou bem. Mas os bastidores do futebol, se eu for escrever um livro falando a verdade, talvez as pessoas que eu possa citar por pseudônimos, não é nem pelo nome, porque se eu for colocar nome, eles vão me processar. Mas é terrível. Os bastidores do futebol não é nada disso que a gente vê na televisão. Hábito de vídeo, fazem assim. Vai lá para dentro dos vestiários para você ver o que acontece, o que os dirigentes fazem para o jogador jogar às vezes. Não, você tem que tem que jogar, você é importante. E o cara às vezes entra na pilha e vai e se prejudica ainda mais. É como se o jogador profissional ele fosse uma marionete, né? Ele está ali à mercê de um clube, ele é um produto. Esse jogo que nós vemos na televisão hoje, que nós assistimos, nada mais é do que um circo, é um produto. Já dizia o saudoso professor Antônio Roberto, aquilo é um circo. E aqueles jogadores, eles são descartáveis. Eles são descartáveis. Caso ele não renda aquilo que se espera, se tira. E o corpo é colocado, de fato, à prova. Ninguém quer saber da infiltração dele, que ele vai ter algum problema daqui a 20 anos. Não quer nem saber. Quer que jogue e que renda. Né? É um produto, de fato. E que ele renda aquilo que ele tem para ser sugado ao máximo possível, porque ele é um atleta de rendimento,
o clube ele ganha da televisão, ganha as cotas, precisa estar rendendo ao máximo. Não só ele, mas todo aquele bastidor que fica por trás. E realmente, por trás das câmeras, né, por trás da televisão, o futebol ele deixa muito a desejar. Olha, rapidinho. Eu joguei mesmo para a gente fazer um intervalo. Tá? Joguei em Portugal 3 anos. E eu tive um treinador lá em Portugal que ele chegava antes dos jogos com 2 comprimidos e me dava. Disse, toma aí que isso aí ajuda, que os jogadores do Porto também tomam. Aí eu pegava e guardava. Só que ele só dava a mim e 2 amigos que tinham de Trinidad e Tobago, Latapi e Léus, que nós éramos os 3 caras que faziam a diferença na frente, né? No Brasil eu jogava de volante e em Portugal eu jogava um pouquinho mais adiantado, de meia esquerda, com perna direita. Aí quando chegou no final da competição, aí a gente tomando cerveja lá, aí eu levei um frasquinho com todos os comprimidos que ele me deu. Aí eu cheguei para o menino de Trinidad e Tobago e falei assim, Latapi, tá lembrado? Ele disse, José, eu também tenho em casa. A gente guardou isso como relíquia. Quer dizer, aquilo ali era bomba, meu amigo. A gente, para tomar, o cara queria que a gente rendesse, mas eu não precisava daquilo, que eu treinava e treinava muito. Tá. A gente faz mais um intervalo e volta daqui a pouquinho falando sobre carreira de jogador de futebol.